O presidente da CIL, hoje, numa entrevista, eu estava assistindo, eu escutei muito bem ele falando com o Fernando, ele defende sim o fechamento total do comércio londrinense, como já aconteceu em Santa Catarina. Para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar direto já a Luciane Miyazaki, que deu um giro hoje pelo calçadão. Ô Lu, o que você andando hoje pela cidade, conversando com algumas autoridades, você já notou, as pessoas já começam a preocupação de que o comércio possa fechar, vir a fechar nas próximas horas ou nos próximos dias ou até semanas aqui em Londrina? Oi, Cid. Agora, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Pois é, a gente ouviu, sim. Os comerciantes ainda estão divididos, assim como também os consumidores. A gente ouviu gente que defende, que acha que pode ser uma medida positiva, outros acham que é muito radical e que aí pode prejudicar ainda mais a economia. Tanto é que algumas projeções já sinalizam uma queda aí de 50% nas vendas do comércio por causa do novo coronavírus. O que a gente tem ainda, tá? Não tem nada decidido sobre isso. É que foi formalizado um acordo agora, no fim da manhã, entre o Sincoval, Sindecolom, Sindicato dos Patronal e também dos empregados do comércio, formalizando o novo horário de funcionamento do comércio de rua de Londrina, que já está valendo, inclusive, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. E aí, com 2 horas de almoço e divisão das equipes em 2 turnos, ou seja, com equipes mais reduzidas também, para evitar aglomeração aí nas lojas do comércio de rua, por exemplo. E aí, como medida preventiva também, estão sendo liberados funcionários com mais de 60 anos e também as gestantes, sem prejuízo aí no pagamento. Nós ouvimos então o vice-presidente do Sindecolom, Manuel Teodoro, que falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Esse acordo para tentar minimizar a situação que é crítica, para colaborar com a saúde pública do município, vai ser feito da seguinte forma: passa a trabalhar até o dia 31 de dezembro, das 9 às 19 horas, com 2 turnos. Divide o plantel da empresa, divide em 2 turmas. Uma turma é do primeiro turno, outra do segundo turno, tá? Com 2 horas de intervalo para almoço, libera os maiores de 60 anos e as gestantes, libera. Não vai ser descontado do empregado, isso é importante, tá? Isso até o dia 31 de dezembro. Depois, esperamos que resolva o problema. Se não resolver, vai apresentar outra solução. O objetivo aqui é colaborar com o poder público, porque tem que colaborar, alguma coisa tem que ser feita. Apenas uma correção, não é 31 de dezembro, tá? Esse acordo vale até o dia 31 de março. Para falar sobre esse acordo, a gente conversa também com o Vanes Gava, que é presidente do Sincoval. Bom, como é que vocês selecionaram esse horário? Por que das 9 da manhã até as 7 horas da noite? Para evitar aquele pico de movimento mesmo? Exatamente. O que nós pudemos perceber na reunião de segunda-feira, estamos desde sábado envolvidos nessa questão do corona. E na segunda-feira tivemos uma reunião e percebemos que algumas categorias, elas usam o transporte público às 8 da manhã, e isso daí poderia haver aglomeração. Então, por precaução, estendemos o horário para as 9 da manhã a abertura e até às 19. E por que também até às 19? Para poder evitar aquele pico das 18 horas, onde também concentra-se um grande número de trabalhadores. Neste momento, foi a decisão aí, digamos, de consenso? Olha, na questão do horário, ainda há divergência, o que praticarmos, né? Mas o Sincoval está permanentemente em contato com esse comitê de saúde. Nós estamos monitorando também com assessoramento da FEComércio, no sentido de o que podemos fazer daqui a 1 hora, porque hoje nós estamos numa necessidade, daqui a 1 hora tudo pode mudar. Tanto é que nós fizemos esse acordo, esse aditivo à convenção, somente até 31 de março agora, para nós também termos tempo de avaliar. Mas se for necessário, a partir de amanhã, segunda, tudo pode mudar também. Mas enfim, o que nós queremos é tranquilizar os consumidores, os trabalhadores, os comerciantes, que isso não crie um pânico geral em questão de abre ou fecha. O que nós pretendemos é dar o mínimo necessário de abastecimento aos consumidores.
Nesse sentido, a CIL já se posicionou, o prefeito Marcelo Bellinati disse que pode baixar um decreto de fechamento total do comércio, a exemplo do que a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, né? Como é que vocês veem isso? Seria uma medida positiva ou radical? Hoje, agora, nesse momento, eu digo para você que é radical. Vamos primeiro avaliar os números, avaliar o quanto isso, o próprio secretário de Saúde, Felipe, pode nos alimentar da necessidade disso. Ele é o doutor no assunto, ele pode nos orientar. Neste momento, eu falo para você que esse radicalismo pode criar um pânico e o que nós precisamos agora, volto a falar, é a parcimônia de consumir e ao mercado, ao comércio, somente aquilo que for adquirir de necessidade. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Pois é, a gente tem falado bastante, né? Consumo consciente, né? Controlado e não pânico, e sim prevenção, né, Cid? Exatamente, Lu. Muito obrigado aí pelas suas informações. A Lu volta daqui a pouco trazendo mais detalhes para a gente. Com relação ao comércio, foi um tema discutido hoje, né, como a gente falou anteriormente, pelo Fernando Moraes, que é presidente da ACIL, numa entrevista no PH, às 7 e pouquinho da manhã, com o nosso amigo Diogo Hutt. Ele falou que aí tem, né, pelo menos em mente, que seria interessante fechar o comércio londrinense. Mas quando ele deu essa informação, repercutiu de uma forma gigante em toda a cidade, no meio dos empresários, com a preocupação assim, dos danos econômicos em toda a cidade. Claro que a gente tem que pensar primeiro na nossa saúde e depois no dinheiro, na economia. Só que, meu amigo, você para pensar um pouquinho. Se hoje o prefeito abaixa um decreto e fala, ó, a partir de amanhã todo o comércio londrinense está fechado. Seria um prejuízo gigantesco para toda a cidade. Para toda a cidade. Porque ainda nós tivemos o primeiro caso de coronavírus confirmado, o primeiro caso ainda. A gente não quer que tenha outros mais, temos sim que nos preocupar. Agora, essa medida, nesse momento, seria a medida mais acertada? É o que os especialistas no assunto estão decidindo. E caso seja necessário, caso eles entendam que realmente a melhor opção nesse momento é fechar o comércio, isso vai acontecer.